melhor dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, Deusinho, Deusinha, a mais um vídeo do nosso canal, A Iluminação 777. Gente, antes de começar o vídeo, nós vamos fazer a oração, tá bom? Então, vamos fazer uma oração de conexão com a espiritualidade, para que os guias e mentores possam nos ajudar a compreender a mensagem que eles querem passar. Todos os meus canais, tá? São canais espirituais e eu sou só um canal de comunicação, ok? Tudo que vem aqui vem direto da espiritualidade. Por muito tempo eu relutei em acreditar nisso, em aceitar isso, principalmente por conta das crenças e padrões que eu tinha religiosos que me impediam de reconhecer esse poder em mim, né? Estilo Chico Xavier, tá? Psicografia e tudo mais. Eu sei que eu tenho esse dom hoje, eu sei que isso é possível hoje. Muitas coisas que eu escrevo, que eu já escrevi, eu vou ler e eu nem sei o que tá ali. Já começou a chegar gente aqui. Não é esse. Manila. Passar uma... Isso aqui é essência, tá, gente? Essência normal. Aquelas essências, sabe, de pôr em difusor. Tem cheiro. Todo cheiro traz uma energia. Então, a gente... Eu aqueço as mãos. Pra que eu limpe o canal de comunicação, né? O ar que tá aqui, quando entrar, ele seja purificado. Então, eu purifico pra receber a mensagem mais purificada, espiritual. Três respirações, mente, alma e corpo, tá? Bom, vamos à oração, antes de tudo, tá certo? Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um e todos em mim. Neste momento, eu declaro que estou aqui, pronta para servir de canal de comunicação para a espiritualidade, para que todos os guias e mentores que conduzem esse canal possam nos guiar e nos orientar naquilo que nós precisamos para o dia de hoje, para seguir em frente, avançar, expandir e evoluir. Tudo aquilo que nós precisamos reconhecer e saber para que a gente possa deixar o passado para trás, curar as feridas da alma, libertar a alma e o espírito de todas as crenças e padrões humanas, distorcidas das verdades divinas, que nos impedem de nos conectarmos, de reconhecermos e de acessarmos a nossa verdadeira identidade espiritual e divina, os nossos dons, talentos e poderes sobrenaturais. Eu peço e declaro a partir de agora que os meus olhos e os meus ouvidos ouçam e vejam muito além da matéria que se apresenta, muito além da mensagem que será passada através do meu corpo e da minha boca. Que possamos ter olhos e ouvidos espirituais abertos para compreender e poder usufruir deste direcionamento e desta mensagem espiritual. Agradeço a todos os guias e mentores que nos acompanham, que estão sempre nos guiando, nos orientando e tornando mais fácil a nossa jornada para cumprir o nosso propósito e missão nesta terra com excelência.
Assim é, está feito. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito bom. Fez aí também? Ótimo. Então agora nós vamos aqui entender o que eles querem, tá? Pra esse canal, pra esse dia. Esse canal é bem novinho. Se eu não me engano, acho que só tem um vídeo gravado nele até agora. E tem mais 2 canais que eles mandaram criar, que hoje vão receber a primeira mensagem. São 7 canais no total. Cada canal representa um dia da criação do universo, né? Do mundo lá da Bíblia. São as 7 energias primordiais do universo. As 7 leis herméticas, as 7 cores do arco-íris, né? Os 7 chakras, ok? Então, esse número 7, ele é um número espiritual muito importante, tá certo? Nas nossas vidas, que rege todo o universo. Então, são 7 canais, cada um deles traz a energia de uma... traz a egrégora, né? Os guias e mentores responsáveis por aquela energia, tá? Por aquela correspondência universal, ok? Agora, este canal, ele é de número 5. 5 é o Papa, é a base de conhecimento que nós temos, né? Aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós ensinamos. Eu não consigo ensinar você a fazer um bolo de laranja se eu não sei fazer o bolo de laranja. Primeiro eu preciso aprender para depois ensinar. E infelizmente nós ensinamos exatamente como aprendemos. Então nós temos muitas crenças e padrões, né, humanas distorcidas das verdades divinas. Por quê? Porque nós aprendemos dos nossos pais, que aprenderam dos pais deles, que aprenderam dos pais deles, e assim foi passando de geração em geração. Só é quebrado um ciclo de conhecimento distorcido da verdade divina quando nós nos damos conta de que, opa, peraí, eu aprendi a fazer esse bolo com essa receita aqui. Mas, ó, pode ser que tenha um outro ingrediente que eu posso pôr aqui ou mudar alguma coisa pra melhorar isso aqui, né? Se tá amargo demais, eu posso pôr um pouquinho mais de açúcar. Se tá duro demais, eu posso ver o que eu posso fazer pra melhorar, né? Você pegar aí hoje em dia, no YouTube mesmo, receitas de bolo de cenoura. Não tem uma única receita, tem várias. E cada receita vai ter um resultado diferente. Esses dias, pra vocês terem ideia, já faz um tempo, eu fiz uma torta daquelas de liquidificador de frango. E eu sempre faço essa torta, só que eu fiquei muito tempo sem fazer e esqueci a receita. De cabeça eu não lembrava mais os ingredientes. Lá, quer saber? Vou lá no YouTube. E eu entrei no YouTube e peguei a receita. Num dia fui lá, fiz a torta. Ficou boa. Gostei, amei a torta. Da outra vez que eu fui fazer, eu não anotei aquela receita. Eu só olhei lá no YouTube, não gravei o vídeo, não copiei e colei em lugar nenhum. Aí fui lá e procurei de novo torta de liquidificador. Eu não achei a mesma mulher falando. E eu achei uma outra. E fiz a receita. Que ela passou. Eu vi que os ingredientes não eram os mesmos, mas, enfim, não ficou igual. Ficou boa, mas a outra ficou bem melhor. A outra massa era bem mais gostosa do que a que eu fiz dessa vez. É a mesma massa, né? Massa pra fazer a torta. Mas a receita era diferente, os ingredientes eram diferentes, então o sabor foi diferente. Vamos pôr isso na nossa vida, no nosso dia a dia. E hoje nós vamos trabalhar o casamento, literalmente, tá? Porque eu tenho 19 anos de casada, vou fazer 19 anos de casada. O que acontece? De uns dias pra cá, eu e o Luiz, a gente virou do avesso. Coisas que nunca aconteceram no nosso relacionamento começaram do nada a acontecer. Do nada, que eu digo assim, sabe? De você olhar e falar, isso não é verdade. Essa não é a pessoa que tá comigo há 19 anos, nunca. Entendeu? Tanto da minha parte com ele, quanto da parte dele comigo. Mas olha só, todos os meus canais, eu compartilho a minha vida, as minhas experiências, porque toda a mensagem passada pro universo através de nós
primeiro é para nós. E eu não consigo passar uma mensagem. A maioria das vezes, as mensagens que a gente passa são... a espiritualidade vai usar você como informação, né? Então, ela vai usar as suas experiências de vida para que você possa compartilhar isso. E aqui é exatamente isso. É eu compartilhando as minhas experiências nuas e cruas, né? Com todos os pingos nos is, sem máscaras e sem disfarces. O que é bom, o que é ruim, o que é horrível, a gente compartilha do mesmo jeito, tá? Sem filtro, para que realmente possa servir de direcionamento para quem está assistindo, tá? Nenhuma mensagem chega até você se ela não estiver compatível com algo dentro de você. Você pode não estar vivendo as experiências que eu compartilho com você aqui neste exato momento, tá? Mas dentro de você tem crenças e padrões que, se você ainda não viveu essas experiências e essa informação está chegando para você, é exatamente o bendito do 7. É algo que está se mostrando para você para dizer, olha, isso está sendo nutrido dentro de você, isso está sendo alimentado dentro de você. E tá vendo essa experiência que ela tá compartilhando? Se você não curar o que está dentro de você, que é igual a ela, correspondente com o que ela está falando, você vai passar pela mesma situação. Porque se está chegando a informação para você, você está literalmente compatível com aquilo. Aquilo corresponde a algo dentro de você. Isso é sacerdotisa, é correspondência, tá? De tudo que você tem armazenado dentro da alma. E aí o que acontece? Falando do relacionamento, eu vim fazendo muita cura em mim esse último ano para desbloquear o fluxo do dinheiro. Então, quem acompanha todos os meus canais, né, desde o primeiro, lá do PEV, sabe que todos os meus canais trazem essa informação. Principalmente nesse ano de 2025, onde eu finalizei o ano de 2024, literalmente declarando que o ano de 2025 estava sendo direcionado pela espiritualidade para mim, para curar o dinheiro, para reconhecer durante aquele ciclo, né, de 12 meses, reconhecer todas as crenças e padrões armazenadas na minha alma a respeito do dinheiro que nos impede de avançar, de materializar recursos financeiros, certo? E aí o que acontece? Eu comecei fazendo todos os decretos, comecei fazendo todas as purificações da alma, né? Destruindo e descriando todas as crenças e padrões, olha a torre aqui, né? Para, literalmente, compreender. Ó, essas cartas estão aqui desde ontem, não era para esse canal, era uma outra tiragem, mas eles estão mandando eu usar. Vamos lá. Eu fui, né, utilizando aqui tudo que se apresentava para mim, eu reconhecia como crenças e padrões. Então eu me movia, eu reconhecia que era um movimento espiritual, para que eu pudesse reconhecer o que estava sendo gerado de dentro de mim, ok? E aí eu fui limpando essas crenças a respeito do dinheiro. Olha a carta, gente, que sai aqui, dinheiro. E correspondente com ela, aqui é a sacerdotisa e a imperatriz. Então, a sacerdotisa é tudo que eu tenho armazenado dentro de mim a respeito do viver o melhor dessa vida. Os lírios, eles vão sempre representar o viver o melhor da vida, os prazeres da vida, a beleza da vida. Na Bíblia tem uma passagem que fala: não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir, que isso quem faz são os gentios. Se ele veste, se Deus veste os lírios do campo com a maior majestade, imagina você. Então, os lírios do campo, na Bíblia, eles vão representar o mais belo da vida, né? Ou seja, o melhor da vida. Os prazeres da carne é o melhor da vida. Não tem como você viver o melhor dessa vida sem você sentir o prazer da carne, da matéria, do corpo. Entende? Então vamos lá, vamos dar um exemplo legal aqui, que tá vindo na minha cabeça. Nós aprendemos que a gente tem que matar a carne
para viver o espiritual. É mentira, tá? Porque nós estamos na matéria. Se eu não vivo as experiências da matéria, eu não evoluo o meu espírito. Eu não evoluo, na verdade, a minha alma para a evolução espiritual. Entende? Então, assim, você não está aqui como um espírito. Você é um espírito habitando em um corpo. Você está aqui como um ser humano. Você não está no visível? No invisível estão nossos guias, nossos mentores, nossos ancestrais, né, desencarnados, os nossos amiguinhos espirituais. Você não vê. Você pode sentir um arrepio, você pode sentir a presença deles quando você boceja, eles estão por perto, né? Sem sono, claro. Quando você arrepia, você sabe que tem alguma coisa perto. Isso são sensoriais espirituais que o corpo traz pra gente ver que tem, né? Sentir que tem um ser espiritual por perto, tem energias espirituais próximas da gente. Seres espirituais, tá bom, gente? Só que aí o que acontece? Eu e você, nós estamos na matéria. E para espiritualmente evoluir, precisamos viver as experiências materiais e sentir os prazeres que a carne pode proporcionar e as dores que ela pode proporcionar. E então eu curo as dores e tenho cada vez mais prazeres. O prazer da matéria, ele não é pecado, mas colocaram para nós, religiosamente falando, né? Vamos ao Papa e os ensinamentos religiosos, nós fomos ensinados e doutrinados a acreditar que sentir prazer é pecado. Sentir prazer é do diabo. Sentir prazer sabe? Não nos torna espiritual, não vai levar a gente pro fogo do inferno. Entendeu? Se você descobrir o que é o fogo do inferno, literalmente, o que esta palavra e essa ilustração significa, você vai querer passar por ele todos os dias. Você é louca, Andréia? Você tá maluca? Quem quer passar pelo fogo do inferno? Pois é, filho, eu quero todo dia. Não dormir sem passar pelo fogo do inferno, dar a mãozinha pro capeta e falar pra ele, me ajuda aqui. Lúcifer é o portador da luz. Olha toda a distorção que foi feita, olha todo o rótulo errado e equivocado que foi colocado. Entende? Adulteraram tudo. E a gente acreditou nessa adulteração, né? Isso é o adultério, a mentira, o engano. Entendeu? Então, olha só. Nem sei porque veio isso agora do adultério, mas enfim. Eles sabem. E eu vou saber depois, quando eu assistir esse vídeo de novo, eu vou entender. Gente, é assim. Eu vou passando a mensagem. Sabe quando as fichas caem e eu consigo entender exatamente a mensagem que eu passei? Quando eu vou lá e assisto o meu próprio vídeo. Aí aquilo dá um boom assim em mim, eu falo, oh! Né? E tem partes do vídeo que eu falo, quando que foi que eu falei isso? Esses dias mesmo eu tava assistindo um vídeo meu, eu tava passando por um período de transição muito importante e foi um dia muito punk, muito pesado de dor, sabe? Porque eu fiz umas curas, umas limpezas e aí a dor tem que sair pra fora, né? E aí eu tava naquele dia pesado, pesado mesmo, chorei muito e tudo mais, e aí veio aquele estalo. Eu vou assistir um vídeo. Vou assistir alguma coisa pra espairecer minha cabeça. E fui lá e entrei no canal do YouTube. Quando eu entrei no canal do YouTube, eu cliquei num vídeo e falou, não, entra nos seus vídeos. E eu entrei nos meus vídeos. E quando eu entrei nos meus vídeos, eu fui passando. Aí teve um que me chamou mais atenção, eu cliquei nele e assisti. Gente, eu chorei tanto. Mas tanto com a mensagem daquela mulher falando, aquela mulher eu, que eu falei, Senhor, que delícia. Tudo que eu precisava ouvir para compreender o que estava acontecendo comigo naquele momento e qual passo dar para onde eu ir, que eu tava tipo numa encruzilhada sem saber o que fazer. Sabe? Parecia que eu tava aprisionada ali, eu não sabia como sair daquela gaiola que eu me coloquei. Por quê? Porque eu desci nas profundezas das minhas águas, certo? Eu fui cavando mais profundo ali, descendo mais fundo no poço, para chegar
nas crenças e padrões mais aprisionados aqui na minha ancestralidade, na minha raiz, para curar essa questão do dinheiro mesmo, tá? Só que aí, gente, olha o que aconteceu comigo durante todo esse ano. Conforme eu fui fazendo os decretos para o dinheiro, eu destruo e descrio tudo que traz limitação, tudo que traz pobreza, tudo que traz... Eu fui fazendo o ano inteiro. Mas toda vez que eu fazia o decreto para limpar as crenças e padrões do dinheiro, porque o dinheiro não estava chegando na minha vida, vinham informações de todos os lados, não era só do dinheiro. Começou a vir informação de família, de não sei o que, de não sei o que, um monte de coisa subindo na superfície. Só que o mais importante... Chegou alguém aqui. Quem? Não consegui identificar. Padre Pio? Quem é Padre Pio? Padre Pio, será que existe isso? Veio, o nome deve existir, depois eu vou pesquisar. Padre Pio. Então, se existe... Quem será que é Padre Pio? Não é essa, tá bom? Olha, ele pediu um cheiro. Eu fui pôr o cheiro na mão, ele falou que não é esse. Vai ficar um cheiro maravilhoso, né? Já tinha passado uma essência. Ui! Laranjas doces. Eu só peguei ali aleatoriamente. Aqui. Laranjas doces. Laranja é a representação da sexualidade, né? Chakra sexual. E é o chakra da manifestação, da criação. Ah, que legal. E é o suco da laranja, né? Vitamina C da Imperatriz. C da Imperatriz, tá? Padre Pio. Vamos lá, o que você quer. Ai, tanta tontura agora. As mensagens vão ser sempre assim, gente, tá? Não tem outro jeito. É o jeito que eles querem, é o jeito que é. Às vezes eu tô falando de uma coisa, vem e fala de outra, muda o assunto no meio do caminho, eu já nem sei mal o que eu tava falando, e talvez seja aquela parte era uma parte, essa parte é outra parte, assim vai. Ah, mas então essa parte não é pra mim. Se você tá aqui, criaturinha, tudo é pra você. Em algum momento da sua vida, passado, presente ou futuro, isso aqui vai encaixar. Tá? Tem a ver com você, tem a ver comigo. E aí, eu vou voltar aqui. O que ele quer que eu fale? Ah, que não seja eu, que seja você. Eu liberto. A necessidade de estar no controle e de compreender a mensagem. Que ela saia fluida de mim, sem que a minha consciência humana interfira na mensagem. Isso que eu declaro e decreto aqui e agora. Pronto, agora eu não vou mais controlar, porque eu tava tentando encaixar o que vem na minha cabeça pra ficar mais fácil pra entender. E ele tá dizendo, não, só deixa fluir. Então, vamos lá. Eu fui trabalhando toda essa parte do dinheiro, fui fazendo decreto, fui fazendo decreto, né? Que haja luz e todas as coisas que eu ensino nos canais. E eu vou ensinar com mais propriedade daqui pra frente, tá? Vou passar
mais a fundo tudo isso, que eu passei muito superficial, eu percebi isso. Mas foi o jeito que eles mandaram passar, tá? Mas eu percebi que agora tá vindo o direcionamento pra mim realmente criar um vídeo só do decreto, ensinar outras coisas de forma diferente, tá? E eu vou fazer. E eu fui fazendo todas essas práticas, curando os 4 elementos que regem o nosso corpo. E o 5º, que é o próprio corpo, tá? Então, vamos lá. Eu fui purificando a mente, a alma, o corpo, né? O espírito e a magia. Então, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador e o papa. As 5 energias, certo? Água, ar, água, terra, fogo e magia. Ok? Que é o éter. Mas é a magia, que é a conexão com o todo. Então, toda vez que eu fazia um decreto, subiam lembranças do meu passado, memórias mesmo, de família, de tudo. E olha aqui, gente, veio o anel compromisso, tá? E você tem um compromisso espiritual, minhas unhas estão horríveis, eu vou fazer agora 8h30 da manhã. Tá marcado. E eu comecei a gravar esse vídeo 5h14, tá? Que eu acho que eu esqueci de falar. 5h14 da manhã eu comecei a gravar. E aí o que acontece? Agora são 5 e pouquinho ainda. Não são nem 6 horas da manhã. E aí o que acontece? Foi vindo pra mim... Eles querem essa mão. É que mandou por um anel aqui, ó. Um anel de cruz, tá vendo? Propósito. O propósito da sua alma, né? É a cura da sua alma. Você fez um compromisso espiritual antes de nascer. De curar a sua alma, as crenças e padrões ancestrais. Tudo aquilo que vem da nossa ancestralidade, tudo aquilo que vem lá do nosso passado, tá? Essas cartas, elas são vintage, elas são bem antigas, elas remetem a essa coisa, tá vendo? Mais antiga, mais... Você pode ver pelas vestes, né? Pelas vestimentas aqui, ó. Nossa, que palavra. Olha só, tá vendo? Então, aqui é um tarô, um baralho cigano, na verdade, esse, que traz essa energia do mais antigo, da essência mais antiga, tá? E foram vindo pra mim, todas as vezes que eu fui fazendo limpezas aqui a respeito do dinheiro, foram vindo pra mim situações da minha família, dos casamentos. Disputa de poder, sabe? Separação, que um quer tomar tudo do outro, porque tinha dinheiro. Traições, porque se tem condição, traía, né? Podia ter amante, podia sair com a amante, podia levar a amante pro motel, podia não sei o quê. E aí, o que acontece? Eu fui curando essas crenças. Isso foi vindo, eu fui curando. Isso foi vindo, eu fui curando. Então, toda vez que aparecia essas situações, eu ia simplesmente limpando elas. Até que passou o ano inteiro, né? Não só isso, outras situações apresentaram. Mas hoje, o que eles querem que eu compartilhe com vocês é o momento presente que eu estou passando. E qual foi a crença mais pesada que eu reconheci que está me impedindo de avançar. De ser milionária, de ter... Por que ser milionária? Porque é isso que eu desejo do meu coração. É isso que eu desejo genuinamente. Então, e ganhar na loteria, né? E nós estamos aí às vésperas do prêmio da Mega Sena da Virada, né? Meu sonho sempre foi ganhar um prêmio tão alto, mas tão alto, que mudasse a minha vida de uma vez por todas e me desse recurso suficiente de uma única vez para realizar tudo aquilo que meu coração deseja, né? E, mas tem outros meios, você vai ficar presa só nisso? Então, só que esse é o meu propósito. Curar aquilo que nos impede de reconhecer que isso não é sorte ou azar. Isso, na verdade, são ações e consequências. Aquilo que eu coloco força é o que se manifesta, tá? O urso representa essa força, né? E os trevos, que representaria a sorte, né? Mostra que não existe sorte ou azar. São ações e consequências. Essa é a mensagem que ele traz. E este é o meu propósito. Entende?
ter a percepção e a astúcia de reconhecer que não é sorte ou azar. Ó a cruz aqui, ó a cruz no meu dedo hoje. Eu acabei de pegar esse anel na gaveta, tá? Eu não trouxe lá de cima, ele tava aqui na gaveta, eu coloquei. Então, olha só, esse é o meu propósito. Mostrar que não é sorte ou azar. É uma matemática, é uma receita do bolo. Se você tiver a receita do bolo, inevitavelmente, infalivelmente, você vai ter o mesmo resultado sempre, tá? É a receita do bolo, pro bem ou pro mal. Você vai poder, inevitavelmente, construir algo maravilhoso com essa receita e você vai, inevitavelmente, construir algo destrutível ou horrível com a receita que você tem. Se eu tenho uma receita de bolo errada, equivocada, distorcida, que alguém anotou de uma forma que não era certa e passou pra frente, então de repente no bolo vai fermento. Na hora de eu copiar a receita, eu esqueci de copiar o fermento e passei adiante sem o fermento. Todo mundo que fizer o bolo daqui pra frente vai solar. Não tem fermento, como é que o negócio vai crescer? Até que alguém lá na frente vai chegar, vai olhar a receita e vai falar, mas peraí, tá solando, mas tá faltando fermento nessa receita. O que faz o bolo crescer é o fermento? Por que nessa receita não vai? Eu vou tentar pôr fermento pra ver se isso aqui muda. Pra ver se isso aqui cresce, se expande, se muda essa fórmula, se eu paro, né? Entende? É exatamente isso. E eu fui observando dentro das minhas crenças e padrões ancestrais, tá? Tudo aquilo que foi armazenado em mim aos 5 de espadas, como base de conhecimento que está distorcida da verdade divina, me fazendo seguir por um caminho que inevitavelmente não vai dar bom. Só que aí, gente, vem a parte mais interessante. Eu fui fazendo. Quando foi em outubro, tá? As coisas começaram na minha vida a virar de ponta cabeça, literalmente. Outubro foi o mês que eu engravidei das minhas 2 filhas. Então, foi um mês, literalmente, que o meu desejo aos enamorados, que o meu masculino e feminino se uniram no único propósito para trazer à vida alguma coisa, para trazer algo para o mundo. Então, foi em outubro. Ah, mas elas nasceram em julho, tá? Elas nasceram em julho, da minha barriga para fora. Mas em outubro elas já estavam na matéria. Elas não eram mais um ser espiritual, elas eram uma vida. Ainda estava no escondidinho dentro de mim, levando 9 meses para sair para a luz. Então foi onde eu nutri, foi onde eu alimentei, foi onde... Por isso que o 9 é a colheita, né? O 9 é a colheita. Porque é quando você passou o período já da gestação, da nutrição, e aquilo cria vida, sai de dentro para fora. Por isso que o número 9, ele representa sempre a colheita daquilo que você desejou e tá colocando para fora. Então, tudo que tá à sua volta, já fora de você no visível, é a luz que você deu às suas coisas. Então, você já deu a luz a isso. Ah, a pessoa tá me traindo. Foi uma coisa que você nutriu, que você alimentou, vindo da sua ancestralidade. Do que você reconhece como masculino e feminino, do que você nutriu, do que você alimentou, e tá vindo. Então, aí vem uma roda kármica, né? Dizendo, agora é o momento, você escolhe evoluir e ascender, se libertando daquilo que você tá enraizado da sua ancestralidade. Vamos mudar? Vamos pôr um fermento nesse bolo? Ou você vai continuar colhendo as mesmas coisas? Então, vamos lá. Eu vi a minha vida inteira, na minha família, pessoas, casamentos destruídos, pessoas traindo, né? Muita falta de lealdade, muita falta de honestidade um com o outro. Casamentos que não tinham parceria. E eu desejei algo diferente. E eu comecei a fazer toda essa mudança há 15 anos atrás, no meu casamento. Então, só que há 15 anos atrás, olha isso. Já fazia 4 anos que eu estava com meu marido. Minha filha vai fazer 5 anos. Nesses 4 anos, meu marido tinha problema com alcoolismo. E eu falei, parou.
Não quero mais alcoolismo na minha vida. Eu já separei do primeiro porque tinha problema com bebida também, né? Enfim. E aí o segundo. Quando eu fui para me separar, veio para mim a espiritualidade, né? Meus guias, meus mentores dizendo: você vai separar, vai resolver? Não tá nele, tá em você. São as crenças e padrões que você tem enraizado. São as rodas kármicas que você veio curar. Separar dele não vai tirar de dentro de você aquilo que você está manifestando. Isso é uma colheita sua. Porque, de alguma forma, você tem uma base de conhecimento que nutriu você nisso. Que te alimentou, que te, sabe? E que agora tá saindo para fora. Para você enxergar aquilo que, se você não destruir, destrói a sua vida. A torre, no tarô, ela é a desconstrução do velho pro novo, tá? Mas ela é a destruição, tá? O 17, ele vai ser... o 16, ele vai ser o 1 e o 6. O mago e os enamorados. Que diz assim, o 16, tá? Eu tenho ações sempre baseada naquilo que está me influenciando dentro. Se eu não mudo a base de conhecimento, aquilo que me influencia não muda. Então eu vou sempre ter as mesmas ações. E se eu tenho as mesmas ações, o resultado vai ser sempre o mesmo. Se eu quero mudar algo, eu preciso mudar a forma com que eu estou fazendo este algo. Não é assim? Se eu quero ter um novo resultado, eu preciso mudar a fórmula. Eu preciso mudar a ação. E aí o que acontece? Falaram pra mim naquele dia que eu mudar o fora, ou seja, me separar de novo, não ia resolver o dentro, que era a minha base de conhecimento. Então, mesmo que eu me separasse e conseguisse, aqui é o As de Ouros, e conseguisse um novo relacionamento, eu traria esse novo relacionamento exatamente com as mesmas crenças e padrões que eu tinha. Então, eu vou viver as mesmas experiências com outra pessoa. Só que tem um porém. Cada vez que você passa por uma experiência e não cura a experiência, você só livra o fora. Então, vou lá e me separo do marido porque não deu certo. Eu somatizo a dor. Então, agora, a minha crença a respeito do casamento piora. Se eu já achava que casamento não prestava, não valia nada, que era difícil, agora eu vou conseguir um novo relacionamento e eu vou ter uma cruz mais pesada para carregar. Sabe por quê? Porque eu somatizei a dor, aumentou o peso disso aqui, do meu propósito. Eu não curei, eu só armazenei mais dor, tá? E aí não vai. Só que aí o que acontece? Eu fui fazendo decretos e tudo mais pro casamento, né? E já antes de ter o Luiz na minha vida e ter esse insight de... Alguém chegou. Santa Clara. Santa Clara fala muito do dinheiro. Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia do casamento. Nas dores do casamento, como mudar isso? São Francisco de Assis. Nossa, agora queimou meu olho. Exu Pimenta. Eu vou sempre anotando quem aparece aqui no meio da leitura pra mim depois saber, e pra vocês também. Se vocês quiserem pesquisar a respeito deles, vai encaixar aí pra vocês aonde vocês estão
com necessidade. Gente, eu não tô com sono, tá? Mesmo sendo 5 horas da manhã, não é sono. Eu acordei às 3, então já tô bem desperta. Vamos voltar aqui. Eu reconheci num determinado momento que uma situação que eu vivi no meu casamento com o Luiz no passado, ó, eu vivi no meu primeiro casamento, eu vivi a mesma coisa, tá? Por ter dinheiro e carro na mão, o meu primeiro marido me traía, saía com os amigos, me deixava sozinha, né? E eu associei essa facilidade ou esta ação dele, né? Esta escolha dele ao dinheiro. Então, assim, quando nós não tínhamos dinheiro nenhum, na época que nós começamos a namorar, que a gente casou, a gente não tinha nada. A gente veio do absoluto zero. Começamos do zero.